professor, algumas questões. Eu ia. Fica à vontade para mostrar as atividades. Já temos uma pergunta aqui da Vivian. A Vivian diz: professor, o senhor poderia compartilhar os slides com a gente? Gostaria de dar uma olhada depois, por favor. Claro, claro. Mando para vocês. Aí você compartilha com o grupo. Perfeito, perfeito. Em geral, então tá, a Vivian agradece, diz obrigada. Eu vou. Ao final, eu lembro o professor Wanderlei, por mensagem, ele me encaminhando, eu passo para o grupo dos interessados. Basta colocar aqueles que tiverem interesse em receber os slides, pode me mandar por e-mail também, ou alguma coisa assim. Fica à vontade, professor Wanderlei, se o senhor quiser mostrar. Em geral, após a apresentação, eu faço só um pequeno resumo e uma pergunta ou outra, e passo também para as perguntas dos demais. Aí eu fico o seu critério. Eu vou passar para você, eu vou pegar algumas atividades, 3 atividades que foram feitas com o GeoGebra, e onde o que a gente propõe é uma inversão da forma como o conceito de função é ensinado lá na educação básica. Tá? Então, olha só, eu vou compartilhar de novo aqui. Vocês estão vendo? Sim, sim. Então, esse probleminha aqui, né, eu tenho um quadrado, né? Esse quadrado, se não me engano, tem lado 4. Né? E aí, qual é a brincadeira que a gente vai fazer aqui? Né? Eu vou te retirar uma faixa retangular, né, superior, de espessura X. E vou tirar 2 quadradinhos. Tá certo? A minha pergunta, né, é, eu tenho uma região poligonal aqui, um formato de T, né, que é o quadrado menos a faixa, menos os 2 quadradinhos. Né? A minha pergunta é o seguinte, né? Existe uma relação funcional entre a área de T e essa medida X. Então, por exemplo, eu diria o seguinte, eu faria a seguinte pergunta, né? Qual é o domínio dessa função? Se você mexer aqui, né, eu começo a ver que, à medida que eu mexo aqui, esse T vai ficando mais gordinho, ele vai ficando mais fininho, né? Ou seja, a área desse T varia em função de X. Tá certo? Quem arriscaria, né, o, o domínio dessa função? O comprimento do lado quadrado é 4. A pergunta pode parecer estranha, porque você vai dizer, mas eu não tenho a expressão ainda da função. Sim, mas essa é a provocação. Né? Eu quero que você determine o domínio da função, né, pensando nos valores possíveis para aquela variável. A minha variável independente é a variável x. Né? Então, o x varia onde? Qual seria o maior valor por x? Quem arrisca? Eu já estou mostrando aqui a estrutura, né, que está aparecendo. A gente esconde essa estrutura, né, que está aqui do lado direito. Mas se eu fizer aqui o desenho, né, opa, né, o maior valor possível para o x é 2. E não 4, como alguns diriam. Né? O menor valor possível para o x seria 0. E aí eu poderia dizer assim, e qual é o maior, né, valor dessa área? O t. Né? O que acontece com essa função? Né? A função está crescendo, a área está crescendo ou está decrescendo? Para que valor de x a área é a maior possível?
Então, repara, à medida que eu vou diminuindo o valor de x aqui, né, a minha área, né, ela está aumentando. Né? E vai ficar exatamente a área do quadrado, que é 4 vezes 4, 16. Eu poderia dizer, inclusive, que o quadrado, né, seria, né, uma situação anômala, né, desse meu P, que se transformou numa situação limite, né, nesse quadrado. Né? Mas se você olhar, todas essas perguntas, qual é o maior valor, qual é o menor valor dessa área, né? Qual é o domínio da função, né? Todas essas questões eu fiz analisando o problema sem determinar a expressão analítica da função. Quem é o domínio? São os conjuntos, né? É o conjunto dos valores possíveis para x. É dessa forma simples que o aluno vai dizer. Né? O domínio não é o estudo da restrição, né, da expressão analítica. Né? O domínio está associado ao problema. Eu tenho duas grandezas, uma varia em relação à outra, né? E a natureza da variável independente já estabelece para mim qual é o domínio da minha função. O domínio da minha função é dado pelo problema. Uma coisa que acontece muito num curso de cálculo é na hora que o aluno vai resolver um problema de otimização, né, e ele tem a receitinha de bolo, ele deriva igual a zero, encontra os pontos críticos, e ele vai pegar esses pontos críticos, sabe aonde? Fora do domínio da função, porque não faz o menor sentido no problema. Sabe por que ele não está acostumado a pensar assim? Ele não está acostumado a pensar, né? Ele não está pensando. Repare, você ainda não enxergou a função. Que função é essa? O quadrado tem área 16. Não é isso? 4 vezes 4, 16. Então, se eu quero, né, a área desse T aqui, eu preciso tirar uma faixa de altura ali x. O acumulado aqui é 4, então eu tenho 16 menos 4x. E ainda vou tirar dois quadradinhos que têm área x ao quadrado. Então, essa função, na verdade, né, ela vai ser a restrição da função quadrática 16 menos 4x menos 2x ao quadrado, né, no intervalo 0, 2. A última coisa que eu fiz, né, foi determinar para você, né, a expressão analítica da função. E, na verdade, quando a gente levou essa questão para a escola, lá para o ensino médio, o que eu pedi para, né, o que eu pedi para que né, a professora perguntasse aos alunos é exatamente nessa ordem. Né? Qual era o domínio da função, qual era o valor máximo daquela área, para que valor de x, né, a área seria mínima ou a área seria máxima, se existisse. E, por último, para determinar a expressão analítica. Né? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Enquanto o senhor abre, professor Wanderley, vou deixar a pergunta da Samantha aqui ao final, tá, Samantha? Escrevi aqui. E não, é engraçado, eu voltei esse ano, ao primeiro ano, no ensino médio, a parte de álgebra. Eu fiz um exercício bem parecido, só que não dinâmico, eu levei o dinâmico a um outro exercício depois, mas era simplesmente você dava um retângulo, cortava o retângulo pela diagonal, ou não, nem fazia aquele ponto circular, né, em uma das bases e tudo. Assim, é muito curioso, né? Como você mesmo falou, o problema da continuidade, tudo que você foi apresentando, você falar isso. Não, tá bom, mas qual seria então o tamanho máximo desse segmento? O que vai acontecer com essa área? Eu tive algumas experiências muito bacanas, assim, a reação dos alunos, né? Quando você diz, tá bom, o que vai acontecer com essa base aqui? Ué, vai diminuindo, vai diminuindo. E a área, o que acontece?
Enfim, só quando você abrir, realmente, esses problemas, eles são muito interessantes do ponto de vista cognitivo, epistemológico, e justamente eu acho que eles simbolizam muito eu anotei aqui como antinomia, né, ou aquela dualidade que você vai colocando, né, como que eles, de fato, eles estão ali na raiz do pensamento matemático, do cálculo humano, reflexivo, e, infelizmente, as técnicas, às vezes, nos impedem de ver. E, Samantha, estou de olho aqui na pergunta, tá? Por exemplo, o aluno acha que variável é para resolver equação, né? Equação no primeiro, ou estuda a função para isso, para resolver equação e inequação. E determinar domínio de função, no fundo, né, é fazer uma análise da restrição algébrica, né? Quer dizer, da própria expressão. Então, por exemplo, se tem 1 sobre raiz alguma coisa, então aquela raiz ali tem que ser maior que zero, não pode ser igual a zero porque está no denominador, então aí, né? Isso é um problema. Isso é um problema porque a função, né, ela surge a partir, né, o contexto que a gente está colocando aqui é a relação entre grandezas. Você vai resolver um problema de otimização, um problema de taxa relacionada, você tem que ler o problema. Então, por exemplo, esse problema aí é um problema clássico do cálculo, né? É aquela coisa da bobina que você vai enrolar, tem a cruz simétrica, né? Você tem uma cruz de ferro e você vai enrolar lá a fiação da bobina. E aí você tem que saber, né, o que você quer construir uma bobina, né, onde essa cruz simétrica aqui tem a maior área possível. Tá certo? Então, quando você começa a mover isso aqui, né, inicialmente a pessoa tende a achar que a maior área possível é aqui, quando essa cruz vira um quadrado. E quando você começa a olhar lá no GeoGebra, já vê que não é bem assim. Né? Aí você fala, olha, é aqui. Né? E o interessante é que você pergunta assim, bom, e qual é o domínio dessa função? Eu estou acelerando aqui. Na verdade, a gente esconde essa estrutura. Né? Essa parte que aparece aqui do gráfico, a gente não mostra. Inicialmente, você só mexe aqui, só na figura. Tá? E você não vê o gráfico. E aqui que você vai procurar ter a percepção, visualização. Será que tem um ponto, né? Para que valor de x, por exemplo, né? E x aqui, olha, né? É um dos lados, é uma das dimensões do retângulo, né? Porque essa cruz simétrica ela é formada por 2 retângulos, né? Que se entrecruzam, né? E que têm as mesmas dimensões. Né? E eu estou escolhendo aqui, olha, x é essa medida. Tá certo? E aí, quando você começa a fazer essa, né, a mexer aqui, né, e você vê 2 situações, né, extremas, onde essa cruz vira um quadrado, né, e depois quando essa cruz, né, meio que desaparece, não tem mais área. Né? A pergunta é, onde ela vai ter um ponto de massa? Né? E qual é o domínio dessa função? Bom, primeira coisa, né, se a pessoa for desenvolver a expressão analítica, eu sugiro que que vocês façam isso depois, né? E for analisar o domínio da função, estudando, né, a restrição algébrica que vai aparecer ali, né, você vai errar o problema. Você vai errar o problema. Você só vai conseguir perceber, né, o domínio se você analisar o problema geometricamente. Então, por exemplo, aqui, ó, quando você chega a esse ponto, que é o ponto do quadrado, você tem uma impossibilidade. A partir dali, você não tem mais cruz simétrica. Né? E aqui você vai ver, né, que essa dimensão tem muito a ver, né, com a própria diagonal desse quadrado aqui. Né? A diagonal do quadrado, né, é o x raiz de 2. E aí você começa a estabelecer uma relação, né, do x, né, quer dizer, que seria esse valor máximo, né, esse valor mínimo, desculpa, né, é possível aqui. E, na verdade, né, o valor máximo para o x é exatamente quando né, essa cruz vai desaparecendo, que o x vai se tornando o diâmetro. Né, o diâmetro é 2.
o raio é 1, tá certo? E essa medida aqui é exatamente o raiz de 2. Se você quiser, né, construir a expressão analítica e resolver... A gente aplicou essa atividade, né, numa oficina, lá no Projeto Fundão, com professores de matemática. Eles erraram o domínio. Eles erraram o domínio porque o que eles fizeram? Né? Eles descumpriram a ordem. Né? Eles primeiro determinaram a expressão analítica para depois determinar o domínio. Eles não analisaram o problema geometricamente. E aí, no que eles fazem isso, eles erram. Tá certo? E uma coisa que é interessante é que o aluno tende a dizer que isso aqui, o ponto de máximo vai ser o vértice da parábola. Aí você pergunta, que parábola? Né? Porque quando você olha para essa curva, você já percebe que ela não tem simetria. Isso aqui não é uma parábola. Vai ter uma raiz quadrada, né, com um quadrado dentro, né? Mas com outro fator também. Isso não é uma parábola. Né? Então, mas novamente aqui, questões do tipo: qual é o domínio de raiz de 2, 2? Qual é o ponto de máximo aqui? Né? E o interessante, quando a gente fez isso no aluno do ensino médio, tem que ver a estratégia que ele utilizou para dizer. E aí, quando ele usa o GeoGebra, ele fala: olha, ele falou assim, professora, eu não sei dizer o valor exato, mas eu sei que aqui, ó, o valor, a função está aumentando, 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 chega aqui, a partir daqui ela começa a diminuir. Gente, isso é cálculo. Kepler, quando resolveu o problema dos barris, né, isso é pré-cálculo, vamos dizer assim. Isso é pré-cálculo. Né? Ele começa a saturar, né, uma tabela e aí ele determina que, ó, aqui é o ponto ótimo, é o ponto de máximo, porque a partir daqui, desse ponto da tabela, né, os valores da função, né, estavam crescendo, crescendo, e depois começou a decrescer. Sabe o que é isso? Essa barriguinha, essa concavidade voltada para baixo. Isso é pré-cálculo. Isso tem que estar na escola, para que o aluno identifique isso aqui, ó, como um ponto de máximo local, isso aqui como um ponto de mínimo local. Né? Isso é trabalhar, né, essas questões que são pertinentes ao cálculo. Né? Inclusive, ele perceber que isso aqui não é uma parábola, né? Que é uma outra curva, que não é uma parábola. Você percebe quantas questões interessantes aparecem aqui, quando você começa a mexer? Eu vou estar a falar com o meu aluno, né, como se fosse um professor de cálculo. Eu estou falando com ele como se eu sou um professor de cálculo. Eu estou fazendo com que ele tenha atitudes como se fossem atitudes de alunos que fazem cálculo. Tem outro exemplo também, mas se você quiser fazer as perguntas, aí a gente pode... Tá, até para a questão de tempo, vou voltar aqui. A Samantha, ela disse: boa noite, professor. Colocou, acho que uma flor aqui. Acho que é flor, Samantha. Semana passada, ouvi de um professor muito querido que, citação, basta saber matemática para saber dar aula de matemática. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Não, eu não acho que basta saber matemática. Né? Eu acho que... eu acho que a aula em si, né, envolve vários elementos. Né? Quer dizer, um deles é o conhecimento, sem dúvida. Né? Mas o principal elemento está do outro lado, é o aluno. Né? Então, se você não tiver empatia, se você não quiser chegar até ele, né, dificilmente você vai, né, vai dar uma boa aula. Né? É aquela história, né, quando o pessoal fala, né, eu preciso saber onde está o meu aluno para ir ao encontro dele. Se eu não tenho esse tipo de preocupação, não basta eu falar qualquer coisa e achar que aquela qualquer coisa vai estar servindo para ele. Né? Então, eu acho que né, não basta saber só a matemática. Agora, é importante, até para a gente poder escolher aquilo que a gente vai falar com ele. Né?
Eu não posso falar tudo. Eu não tenho condições de falar tudo, de dizer tudo, né? Em determinados momentos. Por exemplo, quando a gente vai lá mesmo no curso superior, no curso inicial de cálculo, quando eu vou mostrar que uma função contínua no intervalo fechado é integrável à rima, o que eu tento convencer o meu aluno, né, é que toda vez que eu vou diminuindo o meu intervalo, né, eu vou construindo retângulos cada vez menores, com bases menores, os valores máximos e mínimos dentro daquele retângulo, da minha função, vão se aproximando, o que faz com que aquelas somas superior e inferior estão se aproximando de um mesmo valor. Eu não tenho como provar isso, né, com os recursos que eu tenho, né, naquele momento. Mas eu, por meio de um desenho, por meio de né, de um gesto, né, eu tento fazer um apelo intuitivo para o meu aluno de que, né, essas coisas estão se aproximando. Né? Não há como fazer uma demonstração, não há como. Né? Então, eu até fazer minhas escolhas, eu preciso conhecer um pouco mais nesse entorno. Agora, saber só a matemática não é suficiente, não. Obrigado, Wanderlei. Uma questão que você falou agora no final me chamou bastante atenção, é essa questão que você falou de uma atitude, né? Eu tenho tangenciado isso bastante tempo, confesso que não tenho tido tempo de escrever sobre isso, mas a ideia de você ter uma experiência, seja filosófica, matemática, uma experiência intelectual, né? Eu acho que você falou agora, em resposta a Samantha, uma situação muito, muito interessante e remonta ao início da sua apresentação. A aula é um diálogo, né? O ponto, a, a, não sei se é o ponto central, né? Tem sempre essa questão se é o conteúdo, o docente ou o discente. É sempre uma interação, né, entre essas três coisas. E esse conteúdo, você falou da ideia de mapas, né? Ele é sempre um conteúdo que é muito mais do que o próprio conteúdo. Né? No final, você falava sobre a imprescindibilidade do cálculo e como, na verdade, o cálculo é imprescindível para ciências, mas também para a formação humana, né? Tem tanto de história humana ali, você falou isso tantas vezes de uma maneira muito bonita, do desenvolvimento. Aqui você, na minha opinião, de maneira muito bonita, sabe que eu gosto muitas vezes das suas reações, eu te disse isso, você muito empolgado, né, dizendo, isso aqui é pré-cálculo, isso é pré-cálculo. E aí você falou os problemas do Kepler, e na minha cabeça também, os problemas do Fermat, e tudo. E de fato, perceber essa riqueza intelectual, eu acho que a sua resposta para Samantha é muito bonito, né, porque no cálculo você tem uma história humana, você tem uma história intelectual que você foi mostrando para gente com muita maestria, com muito cuidado, né? Então, assim, é só uma questão muito interessante, assim, ia ser uma das perguntas que eu faria, não vou fazer assim em muitos detalhes, mas como você traz essa ideia do mapa, tem uma situação muito bacana, o rigor da ciência, você também fala sobre isso, a do Borges, né, que ele vai, a cartografia, ele vai abrindo o mapa, e no final ele diz, olha, o mapa só pode ser um mapa da cidade, a própria cidade em si, que está em ruínas, e tem uma situação do Lewis Carroll também muito bonita, assim. Aí, né? Perde o sentido, né? Exatamente, perde o sentido de ser mapa, né? Naquele caso, você quer ser tão rigoroso a ponto de fazer uma correspondência que você já não consegue fazer. Mas essa ideia do mapa, você falou em algum momento também da espinha dorsal, usando as suas analogias ao longo da fala, o mapa perde o sentido, né? Porque o mapa quer te conduzir a algum lugar. E aí eu acho que a pergunta da Samantha, né? Eu acho que ela enriquece muito a sua fala no sentido, olha, um mapa, você faz uma cartografia e eu acho que a sua resposta, assim, para mim, me deixou muito satisfeito de falar, não, peraí, é o aluno, é o discente. E em um dado momento no início da sua fala, a preocupação não apenas com os alunos que estão na nossa frente, mas uma preocupação com, de uma maneira mais abstrata, do ensino que está sendo feito. Porque, de novo, não é apenas o cálculo, é o ser humano que está sendo formado, é o cidadão que está sendo formado, é o tipo de instrumento também, porque a matemática tem o seu modelo instrumental, mas é o tipo de intelecto que está sendo formado, o tipo de ser humano. Então, essa ideia do espinho dorsal, essa ideia que você traz do mapa, acho que ela é muito enriquecedora na formação humana, para você olhar e falar, olha, você faz esse mapeamento justamente para indicar, assim, eu não pude corroborar com números, né, para você, do ponto de vista estatístico,
mas com a experiência no Projeto Fundão, experiência no FRJ, é perceber justamente o estado do ensino de cálculo, não apenas no Brasil, mas no mundo. Mas no Brasil, nós vemos de maneira muito clara, né? É uma questão muito séria. E você deu muitos exemplos, e eu concordo plenamente, eu tenho que fazer isso em algumas aulas. Esses casos que você colocou, né, um pouco de vista mais dinâmico, ou como retirar isso. Eu só vou fazer uma provocação, porque eu acho que essa ficou muito comigo, porque aí nós voltamos a esse problema da dinâmica docente-discente. Deixa eu até anotar aqui onde foi, porque num determinado momento você falava das regras, eu concordo plenamente com você, sem citar experiências ou até outras pessoas que aqui estão na sala, que vivenciaram isso também comigo, mas a obsessão que a pessoa tem em falar, então, derivada é isso. Então, a regra é essa. Então, se eu fizer o contrário, porque... E aí você olha e diz, tá, mas não é bem isso. Vamos fazer aqui, vamos ver com calma. Mas, ao mesmo tempo, há uma ansiedade, há um desejo, e você também mostrou isso naquela charge inicial, porque as pessoas já assumem que tem que fazer a questão, a dificuldade, mas, assim, o que me chama muita atenção, e isso aconteceu comigo numa turma passada, de bastante tempo, na verdade, em que uma aluna questionou, assim, dizendo, professor, não estou entendendo o processo, ela disse assim, no processo metodológico da aula. Aí eu disse, tá, mas por quê? Não, porque eu não vejo como o senhor apresenta o mesmo conteúdo do livro. Aí eu disse, como assim? Porque eu acho que ela não está sem conteúdo. Eu falei, tá, mas o que você acha que foi o conteúdo de hoje? O que nós fizemos hoje? Aí ela disse, você veio com um problema, aí você resolveu um problema com a gente. Aí você perguntava para a gente como a gente via e quais soluções possíveis. Eu, depois você foi mostrando outro problema, e depois você colocou lá no quadro uma questão que você viu que já era um resultado. Era teorema fundamental da trigonometria. Eu falei, olha, mas é isso. Mas, olha só, a metodologia é essa, o conteúdo é esse. Teorema fundamental da trigonometria. E a metodologia, a partir dos casos, você perceber o padrão e nós tentarmos generalizar e provar. Então, assim, tem um outro agravante que eu acho que você foi mostrando durante toda a fala, especificamente no cálculo, essa excessividade da técnica e esse pseudo-rigor. Então, as pessoas se valem de uma técnica com pseudo-rigor e, ao mesmo tempo, essa riqueza intelectual da matemática, essa riqueza intelectual do cálculo, ela é perdida. Porque você já não consegue mais, dentro da própria sala de aula, isso me feriu muito anos atrás, porque eu percebi que, do ponto de vista educacional, já é esperado de mim, enquanto professor de matemática, a técnica. Já é esperado de mim que eu vá ao quadro, ensine a técnica e não tente fazer justamente esse processo dialogal, não tente fazer. Então, assim, e aí é um círculo vicioso. E você mostrou ao final dos slides, não coincidentemente, essa questão, porque como superar isso, né? Que é um problema, como você também falou várias vezes, epistemológico, que perpassa o cálculo, que está no cálculo, mas também é um processo educacional. E isso isso me fere às vezes muito, e acho que é um problema que nós vamos lidar tanto no ensino básico quanto no ensino superior. E acho que essa talvez seja a nossa grande busca, a nossa grande questão, né? Isso, a sua fala me lembrou o seguinte: uma vez, uma conversa com um colega lá, que era o coordenador, eu estava coordenador de licenciatura, ele coordenador do bacharelado, e a gente falando sobre reforma e tudo, e lá pela história falar, não, tem que fazer matemática básica, pré-cálculo, depois fazer cálculo, ou pode entrar de cálculo. Eu falei, olha, dependendo de quem vai dar aula de cálculo, não precisa dessa matemática básica e pré-cálculo, você pode encarar direto uma disciplina de cálculo. Desde que esse professor ele saiba priorizar, né, e lançar luz e foco, né, nas próprias questões do cálculo, né? Então, claro que ajuda, né? Mas é interessante que, às vezes, em algumas situações, a disciplina de matemática básica, ou mesmo de pré-cálculo, tem um índice de aprovação maior que uma disciplina de cálculo. Né? Mas por quê? É o preciosismo, né? É o que você vai abordar ali. Né? São aquelas, né, disciplinas de... Tem né, eu participei de uma banca de doutorado lá do PEMAT mesmo, né? Vou lembrar o nome da aluna, né? Mas o trabalho dela foi muito bacana, mas eu lembro da qualificação dela,
né, o que eu falei, olha, o que você está chamando de pré-cálculo? O que as universidades chamam de pré-cálculo? É pré-cálculo mesmo? Não é pré-cálculo. Pré-cálculo é isso que a gente está fazendo aqui, com esse probleminha da cruz simétrica, entendeu? Isso é pré-cálculo. Agora, resolver inequações, resolver, né, inequações modulares, inequações, né, isso não é cálculo, nem pré-cálculo. Isso é álgebra, né? E ponto. Né? Quer dizer, não precisa. Então, eu acho que a gente precisa, né, repensar. Né? Eu acho que a gente precisa. É, eu lembro de situações. A minha filha sempre foi uma menina muito curiosa, né? E aí, quando a gente levava ao pediatra, uma vez a gente tinha aquele, sabe aquele gráfico que a gente vai fazendo da idade da criança e que vai aumentando, né? E ela chegou e falou: pai, que é isso? Sabe? Ela era pequena para você falar algumas coisas em termos de variação, mas, né? Mas deu para ela perceber que aqueles pontinhos tinham a ver com o tamanho dela, né? E que aquilo ali permitiria a gente ter uma previsão de quanto que ela seria. Então, por exemplo, com certeza ela seria mais baixa do que eu, né? Quando estivesse crescendo, né? Então, e aí você começa, né, a estimular desde cedo, né? Quer dizer, essa tem uma tese de doutorado né, do Orfalin, né? Quer dizer, que lá da USP, onde ele fala sobre o raciocínio covariacional. Isso é uma coisa que a gente pode ir trabalhando desde cedo. Né? É, trabalhar situações dessas aí, ou seja, colocar isso na ordem do dia, quer dizer, isso é cálculo. Esse tipo de pensamento que a gente está discutindo aqui, nessas questões, quer dizer, isso é cálculo. Trazer problemas de otimização, reconhecimento das variáveis que estão envolvidas no problema, ou como uma varia em relação à outra, isso é cálculo. Obrigado, professor. Eu não sei se temos perguntas, mais perguntas que aqui do chat já foram. Acredito que não temos mais perguntas, professor. Não sei se você quer mostrar mais algumas ou encerramos. Posso mostrar mais umazinha aqui, né? Até porque o pessoal, só para mostrar uma do Davi. Enquanto você, algumas questões também que eu tinha separado, que engraçadas, né, ou curiosas, a questão da omissão, né, que você falou várias vezes, e a relação do sintático e semântico, né, que tem a ver novamente com a ideia do rigor e também do sentido, a construção de sentido que a matemática pode dar. E em vários momentos nas aulas, você também se agenciou na resposta, Samantha, essa questão, né? Às vezes você só precisa convencer, né? Você não precisa. Lembra até um pouco do Schopenhauer, né? Como ganhar um argumento sem ter razão, né? E os momentos você só quer convencer, não precisa necessariamente mostrar em determinadas turmas, determinados contextos. Esse aqui foi né, o trabalho que o Davi fez com os alunos lá do ensino médio, né? Tinha uma ficha de atividades, todas as etapas, né? E aqui a gente está, né, trabalhando com o volume, né, do cone, né? A gente usa o princípio Cavalieri, né? Mas aqui você tem uma visualização, uma janela de visualização que mostra o que está acontecendo na base, né? E aqui você tem o que está acontecendo, né, com a pirâmide, na medida que você está fazendo essa exaustão. Você faz uma exaustão de polígonos ali no círculo, né? E aí você, né, começa a enxergar ali né, os prismas. Aqui você tem uma variação que mostra que essa diferença está indo para zero, né? Ou seja, né, a área desculpa, o volume do cone vai ser, né, o volume das pirâmides, né, vão estar convergindo para o volume do cone. Né? Aqui tem aí a questão, bom, como é que você calcula o volume da pirâmide? Né? Quer dizer, é 1/3 da área da base vezes a altura.
Mas a altura aqui da pirâmide do cone é sempre a mesma, né? E a área, né, lá na base, né, a área dos polígonos estão se aproximando para a área do círculo, né? Então, com essa ideia intuitiva, né, e você trabalhando aqui com essa, né, essa diferença numérica, tanto o GeoGebra te mostra, né, essa aproximação geométrica como essa aproximação numérica, né, você chega à conclusão que o volume, né, do cone, né, é a área do círculo vezes a altura do cone, né, multiplicado por um terço. Né? Aqui tem que primeiro abrir. Aliás, isso aqui lembra um pouco lá o exame, né? O nosso. A gente está falando por código agora, né? Sim, sim, compreendi. De certa forma, é o problema de Arquimedes, né? Quer dizer, como é que você calcula né, a área do círculo, né? Então, aqui você pode, né? Você está fatiando o círculo, né? Como uma sequência de triângulos, né? Aqui você tem o triângulo retângulo, né? Que está lá no enunciado de Arquimedes, que vai dizer que a área do círculo é a área de um triângulo retângulo, né? Onde essa altura aqui, né? É o próprio raio do círculo e esse aqui, né? É o perímetro, né? Então, e aí você tem essa, né? Você consegue fazer esse tipo de comparação, né? Depois você pode até, né, virar isso, né, esses triângulos azul e amarelo, fazerem encaixados, né, e fazer uma área de um retângulo, né? Mas são todas elas atividades que foram feitas com GeoGebras, tem uma sequência de atos, né? Quer dizer, estou mostrando alguns, né? E que cercavam o aluno para que ele pudesse trabalhar essa noção de limite de uma forma intuitiva, né? Com a ideia de aproximação. Uhum. Não, sim, até pelo avançar da hora, Vanderlei, mas eu acho que outro ponto também que foi levantado por você, que é bem interessante, você faz uma diacronia, né? Você vai na sua tese e tudo, e perceber as raízes, talvez, ou os pressupostos do cálculo e os problemas, como eles foram pensados, né? A importância disso, a importância de você não omitir, né? Você tem um determinado momento, de novo, de omitir ou evitar. Eu acho que uma das questões que eu tenho percebido, talvez, com certeza, com menos experiências que você, sobretudo nessa parte de ensino do cálculo, é como seria necessário que nós tivéssemos um tempo maior, e você colocou isso no final, de formação de professores, dos próprios alunos, para não evitar os problemas. A questão está justamente que nós evitamos por um processo de sistematização, em que você tem lá a questão muito clássica de limite derivado integral, porque você acha que daquela maneira tudo vai sair bem, tudo vai sair da melhor maneira possível, e usando as palavras suas durante a apresentação, como que no fundo há um excesso de técnicas e um aumento em muitos sentidos de incompreensão. E como que esse olhar histórico, esse olhar do problema, ele facilita, ele ajuda a intuição, né, ajuda na percepção, mas infelizmente, você chegou a falar isso também, você falou uma questão da guerra, né? Eu disse isso no final, você falou, nós estamos uma guerra contra essa situação, e é muito curioso, no meio da guerra, no meio da batalha, nós às vezes não temos tempo necessário de formação, o tempo necessário de viver, de conviver, e aí nós preferimos evitar algumas coisas, né? Eu acho que uma tarefa também importante é pensar a longo prazo é como nessa guerra nós nos prepararmos melhor.
assim, porque ela já está ocorrendo, algumas perdas já são inevitáveis, mas do ponto de vista institucional, do ponto de vista de país, o que nós podemos fazer, né? Porque o que nós estamos fazendo intelectualmente na nossa formação no ensino básico, no ensino superior, e como mudar isso. Eu acho que essa, de novo, é a grande importância da sua tese, a grande importância do seu trabalho, essa ideia do mapa, né? Olha, tem uma questão que está acontecendo aqui, e essa questão tem prejuízos intelectuais, tecnológicos, e aí as ordens vão crescendo, e eu acho que é por aí que nós deveríamos começar a pensar, né, como atacar isso e nos prepararmos para essa guerra, para não sermos baleados. Isso. Meu professor, gostaria de te agradecer muito, foi muito importante para a gente. A Vivi já até te pediu o PowerPoint, as referências, especificamente na pesquisa dela também, mas a Carla também deve estar vendo o vídeo em algum momento, outras pessoas. Então, te agradecer grandemente e acho que a conversa não terminou, temos muitas questões Não, sim, com e certeza. certamente te perturbarei em algum momento para a gente continuar esses diálogos, essas conversas e Fica à vontade. bom, agradeço muito, muito obrigado, Vanderlei. Eu que agradeço, tá? Eu acho que, né, você falou é verdade. Uma das coisas que eu acredito é que o cálculo realmente é importante. Uma das coisas que me aproximou muito da matemática, né? Eu, como qualquer aluno, quando entrei na universidade, também tive lá minhas dificuldades com cálculo, aprendi a superá-las, mas eu vi que ali tinha uma coisa interessante, uma coisa diferenciada, né? E o que me fez desistir de qualquer outra coisa, como astronomia, física, né, foi exatamente o cálculo. Né? E eu falei, puxa, essa coisa tem poder, essa coisa é bacana, essa coisa é muito legal, entendeu? Tem uma filosofia por detrás ali, e eu falei, não, isso é importante. Né? E eu acho que é o cimento que a gente tem ali naquela matemática. Né? É o que, como disse, como o Klein estava percebendo, é o que faz essa passagem do ensino. Né? Agora, só que tem uma coisa bonita, uma coisa importante ali que precisa ser revelado lá na educação básica. Né? Eu não posso sonegar essa informação. Mesmo que a pessoa não veja tudo, mas que ela perceba o problema, que ela perceba essas dificuldades. Né? E isso é uma coisa importante. Isso também, sabe, é uma coisa que eu falei na minha defesa. Eu falei, olha, quando Euler falou que o número irracional era o número nebuloso, né, para muitos ele falou uma grande besteira, mas para mim ele revelou uma grande dificuldade e um grande desafio. Ele enxergou mais que muita gente. Ele enxergou mais do que aquela pessoa que pensa que π é 3,14. Melhor pensar que é um número nebuloso. Como olha, entendeu? Sim, sim, entendi, compreendi. Agradeço, Vanderlei. Eu, Estamos em contato. Muito obrigado, obrigado mesmo. eu agradeço também a paciência de vocês, terem me aturado, deixaram eu falar. Tá? Não, Obrigado aí. foi um prazer. Eu ia até brincar, o Arthur, né, faz parte lá do básico, do cálculo, também já está vendo alguns problemas. Falou do Euler, nós tratamos lá do número de Euler, todas as questões da identidade e ver tudo isso. E eles Legal. se apresentaram, acho que 1 mês atrás, mais ou menos, no Profimate, que nós fomos convidados. E é muito importante isso que você falou mesmo, de observar já no básico, com os alunos da graduação, as dificuldades. Eu acho que essa, não sei se você falou, você hoje nos deu muitas lições assim, mas essa ficou muito comigo assim, a ideia de porque tem uma estudante que diz que eu omito, ela fala assim, nas palavras dela, você mente para gente nas turmas regulares e agora aqui você está mostrando os problemas como eles são e tal. Mas eu acho que essa distinção entre essa omissão didática, mas ao mesmo tempo criar ambientes pedagógicos e didáticos para que os problemas e as dificuldades apareçam, eu acho que é muito importante para o amadurecimento intelectual, o amadurecimento também humano, de enfrentar as dificuldades. Né? Ele Sim. fala, olha, talvez eu não consiga resolver esse problema, e tá bem, eu não consigo, nós temos dificuldade, e falar, tá bom, eu não sei, eu não consigo, eu preciso de mais tempo para pensar, e eu acho que
o cálculo realmente ele ajuda muito nisso, ajuda muito a perceber, a modelar. Você falou aqui em determinado momento, que tinha uma série de questões também sobre isso que são muito importantes. Mas, de novo, Vanderlei, muito obrigado. Agradeço, tá? Boa noite. Tá, boa noite. Tá. Gente, boa noite. Fica com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.